Presidente, há uma informação que foi repassada por Wikileaks, aquele famoso... Aliás, somos geniais na descoberta de coisas estratégicas dos países e tal, que vazou uns e-mails da embaixada americana e que a síntese era que estava havendo um treinamento já há algum tempo de juízes, de procuradores, de pessoas de setores importantes que terminaram por conduzir o que no mundo jurídico contemporâneo chama-se de lawfare, quer dizer, a instrumentalização do direito para perseguir setores ou pessoas. O senhor olhando hoje para as delações e tudo, que tudo recai, depois de toda a ação posta, se recai no triplex e num sítio, e sem nenhum documento que prove a sua... O senhor acha que isso é fruto do que está nesse vazamento, que é um treinamento de setores do... Walter, há muita suspeita da relação do nosso pessoal brasileiro, seja do juiz, seja de procuradores, com a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos. Há muito boato de que isso é interesse dos americanos na luta contra a Petrobras por causa do pré-sal. É muito interesse em jogo. Eu não tenho confirmação, então eu não posso fazer acusação. Mas que há uma suspeita generalizada no meio jurídico de que nós estamos servindo de cobaia para os interesses americanos, isso está muito forte. Muito forte. Dos americanos, governo ou da estrutura econômica, capital? Eu acho de americano governo, porque é a Secretaria de Justiça, e de interesses econômicos americanos. Sabe? O pré-sal é a maior descoberta de petróleo do século XXI, talvez a última grande descoberta no mundo. E eu acho que isso causa interesse geopolítico maior do que qualquer outra coisa. Então, como eu não tenho como provar, eu tenho lido muita coisa a respeito, tenho recebido documento a respeito, tenho conversado com advogado, há muita suspeita, sabe, dos procuradores indo muito aos Estados Unidos, vindo procurador dos Estados Unidos para cá, informações secretas de sigilosa da Petrobras sendo mandada para o governo americano. Temos muita gente conversando nos Estados Unidos para ver o que existe de verdade, porque se isso for verdade, é uma traição aos interesses brasileiros, né? De qualquer forma, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é contra o combate à corrupção. Ninguém. Nem você, nem eu. O que nós queremos? É que ela seja feita da forma mais correta possível. Eu não posso prender um cidadão 3 anos e ficar dizendo ao sorte se você acusar alguém. Se você não acusar alguém... O que se efetivou em vários casos. Sabe, você veja a decisão agora do Vacari. O que o juiz fala? Delação por si só não é prova. É preciso trazer provas. Não adianta o cara falar. O Lula sabia. O Walter sabia. O Pelé sabia. O Papa sabia. Não, sabia do quê, cara pálida? Cadê a prova que ele sabia? Certo, presidente. Mas o fato é que o Brasil está vivendo uma anomalia do ponto de vista processual, do ponto de vista processo histórico, que depois uma presidente que comprovadamente não tem nenhuma vinculação com qualquer tipo de desvios, mas isso já se efetivou. E diante disso eu pergunto como é que o senhor vê aliados seus de lutas pela redemocratização, como Fernando Henrique Cardoso, como Zé Serra, como, vamos dizer assim, o PSDB, que estiveram em determinado momento juntos e mais na frente, de 2014 em diante, passaram a ser algozes dos senhores e passaram a fomentar toda essa contextualização que deu no que deu. Como é que o senhor, quando o senhor olha para Temer, qual é o sentimento que o senhor tem? Não, veja, o sentimento é de uma pessoa que teve a desfaçatez de dar um golpe nesse país. O Temer poderia ser presidente da República se disputasse as eleições e se ganhasse. Mas o cara sendo vice, montar a traição que montou contra Dilma e virar presidente, e outro dia numa entrevista disse que não sabe como é que Deus colocou ele lá. Se tem uma coisa que ele sabe é como ele chegou à presidência da República. Ou seja, eu acho que o PSDB está colhendo o que plantou.
Quem semeia vento, colhe tempestade. O PMDB, o Aécio é um dos que semeou o ódio nesse país. Estava alimentado pela Globo, ele é um que estimulou o ódio, a intolerância, a raiva. Mas a justiça não tem dado a ele o tratamento que deu, quer dizer, e com provas... Mas o povo tem dado. O povo tem dado. Você sabe que na última pesquisa do Datafolha, ele desaparece. Na pesquisa do Vox Pop, ele não aparece com nada. Ou seja, o que deixa eles incomodados, Walter, e é isso que me dá um pouco de orgulho, é saber que depois dessa tentativa de jogar 800 bombas atômicas, eu estou parecendo Hiroshima, todo dia tem uma bomba atômica, ou seja, e quando eles fazem pesquisa, eu apareço, sabe, como uma pessoa mais provável para ser presidente da República em 2018. Mas o senhor tem uma rejeição. A rejeição... É histórica. Na rejeição é o seguinte, meu caro, ninguém ganha o país com 100%. Sabe, a lei é clara, você precisa ter 50% mais um da maioria. Eu fui eleito no primeiro turno, eu tinha 47, 48, 49, 47, no segundo turno você cresce mais. Sabe, então a rejeição ela existe para você diminuir. Por isso é que tem campanha. O senhor acha que terá as condições de elegibilidade, ou seja... Eu não sei, Walter. A única coisa que eu sei é o seguinte, olha, eu não sei se você é candidato, não sei se o PT quer, não sei se a legislação vai permitir, não sei se você é julgado, vou ser tornado inelegível. A única coisa que eu vou te dizer é o seguinte, eu estou doido para consertar o Brasil. Não é possível que esse país esteja vivendo o que está vivendo. Não é possível a gente ver pessoas pedindo esmola na rua outra vez. Não é possível a gente ver criança pedindo esmola na janela de carro. Isso tinha acabado no Brasil. Não é possível você ter em 2 anos 15 milhões de desempregados, quando nós criamos em 12 anos 22 milhões de trabalhadores, formalizamos 6 milhões de micro e pequenas empresas, fizemos o povo nordestino ter orgulho de ser nordestino, fizemos uma revolução de universidade em todo o Nordeste brasileiro, fizemos uma revolução de escolas técnicas para esse país. A gente vê tudo isso sendo destruído em nome de quê? Ou seja, em nome do quê? Esse país... As reformas trabalhistas... Não, eu nem falo da Previdência porque não vai passar. Mas a reforma trabalhista é você destruir tudo que nós conquistamos na metade do século XX, ou seja, a CLT é de 43. O Fernando Henrique Cardoso tinha que ir pagar, era vagas, quem está pagando é o Temer agora. Nós vamos voltar quase que ao trabalho escravo. Aonde eles chegam, eles têm a coragem de dizer que o trabalhador pode trabalhar no campo a troco da comida. Quer dizer, onde nós vamos chegar? Ou seja, nós provamos que o trabalhador ganhar um salário bom faz bem. Nós provamos que tratar o pobre com decência faz bem. Aliás, eu dizia sempre, quando eu ia fazer palestra, o pobre nunca foi problema. O pobre é problema quando ele é esquecido. Mas quando ele é chamado a participar, e você dá a ele a oportunidade de comer 3 vezes ao dia e de trabalhar, o pobre passa a ser a solução do Brasil. Sabe, então, meu caro, eu tenho certeza absoluta. Sabe que é possível consertar o Brasil, fazer esse país voltar a ser alegre, fazer esse país, sabe? Eu acho que se eu fosse presidente, a gente tinha ganhado até a Copa do Mundo. Sabe? Porque esse país estava com muito ódio. Muito ódio. Sabe, as pessoas não podiam se ver como se um torcedor, sabe, de um time entrasse em campo armado para atirar no outro todo dia. Olha, nos Estados Unidos você tem Partido Democrata e Partido Republicano, não tem alternativa. Eles não se matam todo dia. Acabou as eleições, quem ganhou toma posse e vai embora. Na Alemanha a mesma coisa. Aqui no Brasil se criou o ódio. O ódio. Sabe, aqui se dividiu o Brasil entre azul e vermelho. Sabe, entre PT e PSDB. Quando, na verdade, tem muita coisa entre PT e PSDB. Agora temos que fazer uma reforma política, moralizar um pouco os partidos políticos. Eu sou favorável a financiamento público de campanha para tirar o poder empresarial dos candidatos. Você é nordestino e sabe a influência do poder econômico na candidatura. E você sabe que nenhum político vendeu seu carro para ser candidato.
Você sabe que nenhum político vendeu sua casa para ser candidato. Todos eles pediram dinheiro para empresário. Eu fico impressionado como o mandato se transformou num banco de negócios, negócios. Agora, mas veja uma coisa. A representação ela não se dá para, vamos dizer assim, atender a bandeiras de lutas, de segmentos. É também negócio. Não, mas agora, veja, o que era dinheiro considerado legal, porque o cidadão, eu sou candidato, eu vou na tua casa e falo, doutor Walter, eu precisava de 10 mil reais para minha campanha. Você me deu. Eu fui lá, gastei o dinheiro, prestei conta no Tribunal Eleitoral. Aí você vai para a televisão, não, eu dei foi propina. Não, não é propina. Porque a palavra mágica agora é propina. Essa delação do Joesley, ainda não está clara a serviço do que o Joesley fez essa delação. A serviço do quê? Essas coisas a gente fica sabendo com o tempo. Mas ele está se autodestruindo, porque os negócios deles... Não, pois é, mas eu fico imaginando como é que você pode preparar o empresário para ir gravar um presidente da República. Ele se orgulhava de ser o empresário que mais contribuiu com campanha política e transformou a contribuição em propina. Aliás, o JBS era considerada a empresa que bancava o seu filho. Está provado? Não, dizia que meu filho era dono, para que meu filho tenha a cabeça boa. Mas você sofre, obviamente que você sofre.